Fala, mulherada! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente com essa presença maravilhosa em mais um episódio do nosso podcast Empoderadas. E hoje a gente vai conversar sobre o comportamento feminino no relacionamento, tá? Que é essencial, né, Débora? Para empoderar realmente Com essas certeza, mulheres, né? Mulheres empoderadas precisam saber do seu comportamento no relacionamento. Na verdade, são relacionamentos conturbados ou saudáveis, né? Pra gente conseguir identificar. Porque o que chega pra mim, né? Hoje eu atuo como terapeuta realmente especializada na parte de relacionamento. E chegam mulheres que já estão quase no último estágio do relacionamento, que é o não preciso de homem, que não preciso mais, só incomoda e quero me separar. E isso realmente acontece por comportamentos que elas estão tendo dentro da relação e elas não sabem, né? A gente até conversou um pouquinho disso, né, pra você, mas você já viu que não, meu relacionamento é super tranquilo. Não tem nada assim, não sou muito assim, tipo, eu posso sozinha, tá? Não, eu sei, a gente já tem a visão ali de que tem que estar junto, tem que ter um companheirismo, que juntos a gente consegue evoluir, entende? Mas eu sei da necessidade que precisa dar força dentro do relacionamento. E o casamento, ele é prosperidade. Se você quiser crescer, ou se você observar uma pessoa que realmente cresceu na vida, ela nunca está sozinha. Ela tá no casamento. Então, não é uma necessidade, né? O casamento que eu falo, o relacionamento em si, mas casamento é a prosperidade. Não é uma necessidade, eu preciso disso, mas realmente é uma natureza. Sim. E as mulheres que não estão passando isso hoje é porque existe algum bloqueio, existe alguma trava emocional. Eu sempre digo uma coisa, se conheça ao ponto de chegar lá e dizer assim, não, então eu sou liberta, não existe nenhum medo, não existe nada por trás desse tipo de pensamento e eu escolho não ter uma pessoa. É uma decisão sua. Mas enquanto você não reconhecer que existem medos e coisas que estão fazendo você reagir dessa maneira e dizer que você não quer uma pessoa, tem que se conhecer para você compreender que é uma fuga, né? E é justamente esse comportamento que a gente vem trazer. Qual a dor principal hoje da mulher? Uma mulher hoje empoderada, uma mulher que se tornou empresária, uma mulher que é líder, que comanda muitas coisas, que decide muitas coisas, que tá um momento de tanto foco no trabalho e chegando a uma decisão. Eu não preciso de um homem na minha vida. Posso fazer sozinha. Consegui até hoje aqui? Vou conseguir sozinha. Se esse é o tipo de mulher e você é porque tem coisas aí para ser curada e nós vamos trazer aqui algumas crenças e comportamento. Porque quem não quer um relacionamento, né? Eu até falo isso para quando essas mulheres estão quase separando. Se ele fosse o homem que você quisesse, o homem que fosse mais decidido, esse homem ideal, você realmente queria se separar? Não. Na verdade, ela tá querendo expectativas e criando em cima do que ela acha que é certo e cobrando desse homem. E pra gente entender sobre a parte do autoconhecimento, Ero, como a gente havia conversado, o que existe entre ambos seres humanos quando eles não têm consciência, não sabem quem são? Naturalmente, competição. Isso também acontece dentro do relacionamento. Acontece competição de mães com filhos. Imagina se não vai acontecer dentro do relacionamento, né? E geralmente quando elas estão nesse momento que elas vêm me buscar, elas falam o seguinte, eu faço mais, eu decido mais, eu escolho mais, então não tem, é como se fosse um ganho. É quem da família. Quem faz mais, né? E essa competição, ela vai gerando o que dentro do relacionamento? Falta de diálogo, birrinhas, pirraças, e aí começa o quê? O momento que chega ao ponto de separar não foi de uma hora para outra. Ai, não deu mais certo. Não. É uma colheita, né? Existiu algumas decisões diárias, igual uma planta não morre do nada. Ela teve que ficar sem água, ela teve que ficar sem sol, ela teve que não ter tido cuidado ou carinho diariamente, porque se não tiver essa decisão diária, ela vai morrer. E tudo na vida morre se não for alimentado. Se você está alimentando mais o divórcio, a separação, o que vai crescer mais? É isso. Porque você não está vendo outras possibilidades de se curar. E isso acontece através do comportamento feminino, que é um comportamento hoje em dia que diz que é de uma mulher forte, empoderada, mas na verdade é uma menina insegura dentro de si, que é o quê? A nossa criança interior não curada, né? Toda hora trazendo as berrinhas, as necessidades, as expectativas. Eu lembro muito bem que eu já passei por essa história quando tinha um consultório ainda na parte nutricional, e o meu ex falava assim pra mim, eu queria que essa mulher empoderada que atende outras lá tivesse aqui dentro de casa. E eu não entendia isso naquela época. Que ele tava falando aquilo?
não entendia por que ele tá falando daquilo. Porque dentro de casa é onde a gente mostra a nossa criança, a vulnerabilidade, onde a gente chora, onde a gente esperneia, onde a gente exige, julga, briga. E dentro de casa que existia era uma menina, não era uma mulher. Aquele empoderamento todo era uma fuga, né, para esconder realmente o comportamento. Então o que acontece? As mulheres começam a buscar o quê? Terapias, né? Começam a buscar autoconhecimento, porque a mulher, ela, naturalmente, ela amadurece mais cedo, né? Com certeza, não tem nem discussão com isso, tá, gente? Ela amadurece muito mais cedo, então assim... E só que ela tá defendendo um ponto de vista, que os homens são imaturos e eles não vão amadurecer. Então, por ela amadurecer mais cedo, ela é sábia, não é tanto que a gente que gera o filho, por tanta sabedoria que a gente tem, naturalmente, de ser uma mulher, né? E o que acontece? Por ela buscar esse autoconhecimento e tá tendo tudo isso dentro de casa, em vez dela ter compaixão daquilo que ela se curou e ela mostrar e despertar a importância no marido também, que existe uma necessidade para ele se melhorar ou se conhecer, o que ela faz? Ela age apontando e julgando. Ah, você faz isso por causa disso. E você não sei o quê. E ela vai começando a mostrar ser maioral. Ser maior. E aí, o que acontece? O que um homem ele quer? Ele só quer ser homem. Ele só quer se sentir homem. Aí, nesse momento, ele existe um menino ferido dentro dele, como ela também existe uma menina. Mas ela tá fazendo terapia, ela tá buscando se conhecer, né? Só que quando ela vem com esse resultado, ela não se torna a mulher dele pra dizer assim, olha, eu estou fazendo isso por nós e que vai contribuir pro nosso relacionamento. Ela se torna a imagem da mãe dele. E ele não casou com a mãe dele. Ele casou com a mulher. E vamos lá, a gente na adolescência, quando a mãe manda a gente arrumar a cama e a gente não quer obedecer à mãe, o que a gente faz? Não vou. A gente se irrita, a gente briga, a gente esperneia, a gente faz ao contrário, ou faz de mau jeito porque não quer fazer a cama. Faz rapidinho, ele tá nem aí, só já que deu. Acabou que aí, saco, é isso, é o dia inteiro. Ou a gente se comunica, a gente acostuma com a comunicação da mãe, não é? Ah, ela vai gritar mesmo, daqui a pouco ela surta e eu vou fazer tal coisa. E qual a diferença disso num casamento, quando realmente duas pessoas não sabem quem são? É igual. É igual, sabe por quê? Porque ela se comportando igual a mãe, o que ele faz? Totalmente ao contrário. Eu tinha uma cliente minha que falava assim, ele nem busca Deus, nem espiritual ele é, mas é que ela buscava tanto Deus, mas ela era tão sargenta dentro de casa, ela era tão mandona, que ele inconscientemente fazia tudo ao contrário. Não é que ele não tinha Deus ou não acreditava numa espiritualidade, é que ele não queria obedecer à mãe dele. Ele queria se sentir importante no casamento. E essa mulher... Isso tem tudo a ver como ela trouxe a experiência da vida passada dela, de como ela enxerga que o homem é importante ou não na vida dela, tá mostrando o tempo todo que ela não necessita de homem. Quando isso acontece, que ela mostra que não necessita de homem, o que esse homem inconscientemente vai começar a fazer? Ou buscar mais a família, ou buscar outra mulher. E aí vem as traições, para esconder as inseguranças que ele também tem. E eu não tô defendendo ele, eu tô falando que a mulher é mais sábia, para despertar nele uma importância disso. Ninguém chega e fala assim, olha, eu realmente fui na terapia e eu descobri que dentro de mim existe uma criança interior que é por isso que eu ajo assim no momento que eu te peço para lavar a louça. Você não desperta nele a ponto de dizer assim, olha, talvez terapia para mim também é importante. Você começa a se comportar de um jeito ainda maioral, que tá tendo mais autoestima, que tá ficando mais gostosa, que é mais top, ou grita desesperadamente igual uma infantilidade dentro de casa, e começa a acontecer o quê? Não existe elo. Começa assim, eu falo assim, não existe aquilo que você até tenta não falar da boca pra fora. Aí fala, mas eu não falo nada. Eu nem brigo, eu nem falo nada. Desculpas. Mas dentro de você tá corroendo um sentimento de raiva. E quando duas pessoas, elas estão com esse sentimento, elas podem estar juntas, mas elas não estão presentes. Elas não estão pertencentes. E aí o que acontece? As duas estão olhando pra televisão, mas a raiva dentro de cada uma tá grande. Porque cada uma quer que supera a necessidade da outra. E é isso que tá ali representando os casamentos de hoje em dia. E eu penso assim, da onde que a gente busca tanto se conhecer, que nós falamos sobre propósito no outro podcast, né? Sim. Quando a gente cura na gente, não é natural a gente querer que outras mulheres comecem a viver o que a gente tá vivendo. Passar pela mesma experiência de cura. Por que dentro de casa a gente não consegue levar essa compaixão para despertar também no nosso relacionamento e ter paciência também de fazer perguntas e despertar nele que ele também existe um problema, só que trazendo a importância dele.
Então, quando eu entendi sobre comportamentos e que, na verdade, os casamentos, relacionamentos são conturbados porque não existe diálogo, as pessoas não se conhecem, não se se comunicam. tem medo. Eu comecei a olhar para as mulheres e falar assim: tá, você falou isso. Não, eu falei isso, mas qual foi a forma que você falou? Aí eu comecei a observar e mostrar para elas a melhor comunicação. Porque o que que acontece? Ali são duas pessoas que, quando não se conhecem, são duas pessoas feridas, que trouxeram feridas da infância de cada um, que foi essa experiência dinâmica. Então, toda hora tentando um suprir no outro, sobre as expectativas. E se não houver diálogo, não tem autoconhecimento. E eu penso assim, eu falo várias para elas. Como que pode você escolher uma pessoa dentre de 7 bilhões de habitantes para compartilhar a sua vida? Para compartilhar a sua intimidade? Ela vai dormir na sua cama, no algo que é mais sagrado dentro de uma casa, que a gente fala de parte energética. Ela vai compartilhar da sua intimidade. Você vai fazer um sexo com ela, você vai fazer uma aliança com ela. Tá se conectando. E ela não conhecer você. Sabe onde é que tá o erro? A pessoa não se conhecer primeiro. Daí ela não consegue fazer o outro se conhecer ela. Então você compartilha tudo isso com uma pessoa estranha. Porque você tem medo de falar, tem medo de se posicionar, tem medo de colocar. E quando coloca, é uma criança imatura gritando que quer atenção. Birrenta. A infantilidade que a gente estava falando no outro podcast, que nos fazem não prosperar. Ativa. Infantilidade, atitudes infantis. E eu não tinha essa consciência de perceber que existia infantilidade dentro do meu relacionamento. Até um ponto que separou. E hoje eu consigo olhar para as mulheres e dizer assim, só vai dar um resultado. Só que as dores não supridas vai ser levada para outro relacionamento. E nenhum é diferente de outro. Ah, não, vou separar porque eu vou encontrar outro melhor. Não. O melhor é em você. Não adianta você querer procurar outra pessoa estando daquele Você jeito. tem que ser o seu melhor. Você tem que descobrir. Uma das atividades das terapias que eu faço é justamente, coloque então o seu homem ideal. O seu homem perfeito, ideal, e coloque todos os detalhes, e qualidades, e características, tudo que você quer, sem julgamento. Olhe para essa folha e perceba, eu sou essa mulher ideal? Isso é uma análise de identidade, de autorreflexão muito forte. Porque eu falo assim, se você não consegue mudar por você e você tem um sonho de ter uma pessoa, porque não adianta, toda mulher quer. Se diz que não quer porque tem algum problema desde a infância. Mas se você sonha em ter esse casamento e esse homem do seu lado, você tem que ser essa mulher, porque senão você não atrai. Então, se você é um cara determinado, um cara que seja provedor, um cara seguro, você tem que se tornar uma mulher segura. Então, você tem que pagar um preço. Qual é o preço? O autoconhecimento. E aí, essas feridas começam a repercutir, o quê? Dentro do relacionamento. Porque a mulher quer esse homem, mas ela não é essa mulher. Não, mas eu estou investindo no meu trabalho, eu estou investindo em mim, eu estou crescendo. Não, mas isso é uma fuga. É uma fuga. Sim, é uma fuga, porque assim... A maioria das mulheres que me procuram, elas têm poder aquisitivo, elas são empreendedoras e elas usam o trabalho como uma fuga. Para quê? Porque lá no trabalho elas têm autoestima e autoconfiança que elas acham, porque é uma necessidade de ser aprovada. Então, é os clientes falando isso para elas elevando a autoestima, emagrecendo um monte de coisa para ser aprovada, para esconder os problemas que tem no relacionamento. E aí elas se cada vez focam mais no trabalho, e qual que você mais investe é o que vai dar mais resultado. Só que isso vai cair. Porque eu falo uma coisa, quebrou. Quando quebrou meu casamento, quebrou minha empresa. Por que que quebra? Porque a base não é concreta, não tem pilar concreto. Qual é o pilar concreto? Esse homem, quando ele sabe quem ele é, ele promove segurança para uma mulher. Uma mulher, quando ela sabe quem ela é, ela tem a amorosidade, a doçura de uma mulher e promove amor. Só que tá ao contrário, né? Aquela dinâmica familiar que a gente vem falando, né? O que tá ao contrário? Lembra que a gente foi trazer um pouco disso? E é engraçado que não precisamos ir lá para entender quando a gente se torna consciente. Quando eu perguntei para você, você disse, não, meu casamento já não reflete isso. Claro que temos que padrões, mas por quê? Porque você já olhou... a maioria tem isso. Você já olhou e pensou assim, não faz sentido pra mim viver dessa maneira, porque eu não tive um pai presente, não quer dizer que eu não posso ter um homem presente na minha vida, entendeu? Mas a maioria não pensa assim e não sabe. E muitas sofreram tantas coisas na infância que a falta de amor causam baixa autoestima, e amor pra elas, por isso que elas mendigam em certos relacionamentos, é dor. Aí elas estão em relacionamentos abusivos, às vezes elas apanham. Não sabem também. Não sabem, são maltratadas, humilhadas. E qual é a tua opinião sobre as mulheres que vivem assim no relacionamento abusivo? De apanhar, ser maltratada assim, verbalmente?
Fala assim, tu é isso, tu é aquilo, nossa, tu é um lixo. Eu tenho experiências aí com isso, muitas amigas, parentes próximos também que já passaram por isso. Mas a gente chegar e falar é como se tivesse, entende? Tapa na cara Sim, pra sim. elas. É porque, na verdade, de forma consciente, todo mundo sabe que não é legal. Todo mundo sabe que apanhar ou sofrer isso não é legal. Mas por que que essa pessoa sabe disso e ela não consegue? Porque É isso que eu consciência queria entender. é apenas 5% da nossa mente. Inconsciência é 95%. Todos os traumas, bloqueios e tudo que a gente traz desde a infância é o que domina. Então, conscientemente ela sabe, mas por que que ela vai se acostumando? Porque a forma de ver amor que ela teve na infância é dor. Então, ela vai repercutir dor e ela vai achar que isso é normal. Por quê? Maravilhoso. Muitas vezes lá na infância, ela viu uma dinâmica familiar com o pai e a mãe dela sofrendo, apanhando, muitas vezes esse homem que é extremamente machista, e aí ela buscou esse amor da mãe, ela buscou essa segurança do pai que ela não teve. Então, o que que ela entendeu? Que ela precisa fazer muito, se tornar boazinha, se enquadrar na vida de alguém para buscar essa sensação de amor, essa compreensão. E aí, o que que acontece? Aí ela se molda na vida adulta para um cara, esse cara mantém ela em cima de ciúmes, relacionamento abusivo, e ela não consegue sair daquilo porque tá registrado dentro dela que amor é isso, amor é dor. Que ela tem que sobreviver aquilo, que ela tem que se humilhar aquilo, porque ela não trouxe pra consciência que é uma dor e ela quer viver uma outra coisa, mas se ela não se permitir a se curar, a se conhecer e entender que ela não precisa trazer as dores do passado e ressignificar tudo isso, ela vai viver isso a vida toda. E 90% das pessoas que eu atendo sofrem disso. Vamos lá, entender um pouco sobre crenças, como é que funciona. Eu tenho uma cliente minha e é tudo como é que foi a dinâmica familiar do pai e da mãe. Então, a mãe governava, a mãe dominava, a mãe decidia mais, porque já vinha da hierarquia lá dos nossos ancestrais. A mulher queria ter lugar e posição, só que como era em cima de dor e do machismo muito forte, tudo que é causado em cima de desequilíbrio não vai dar coisas interessantes, né? Então, ela quis o quê? Ser maior que um homem, a um ponto que hoje a mulher se tornou, tipo, uma hierarquia no sistema familiar maior, uma energia mais masculina do que feminina, Sim. ok? E aí, o que que acontece? Dentro desse exemplo aí da minha cliente, a mãe dela foi abandonada e rejeitada pelo pai durante a gravidez, e isso tudo é porque ele tinha insegurança, porque ele não teve um pai presente que também abandonou ele, e ela também foi abandonada lá na infância dela para a mãe dela, e aí isso aconteceu com a mãe e com o pai. Só repete, gerações e gerações, ok? Aí o que que acontece? Ela já vem com a crença de abandono e rejeição. Aí, ao longo da adolescência dela, não sabendo quem ela é, o valor que ela tem, carregando essas bagagens de abandono, o que que aconteceu? Ela traiu um relacionamento onde o cara começou o quê? A atrair ela. E ela se enquadrando, se moldando na vida dele para não se sentir abandonada, porque a crença que tá no banner dela, o subconsciente me abandone. Então, para não se sentir abandonada, ela foi se enquadrando e fingindo que não tava vendo as traições. Só que esse cara, por que que ele traía? Porque ele também não queria se sentir abandonado. Sim. Plugue pra tomada. Tudo, você só atrai o que você é. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Aí o que que aconteceu? Ela, para não se sentir abandonada e de sou maioral, o que que ela começou? Ela traiu esse cara com outro cara pra também não se sentir abandonada. Um relacionamento só por estar. E aí foi, hoje, né, com a consciência, hoje ela trazendo pra mim, porque a gente vai refletir como eram os relacionamentos dela, sim. Ela entendeu, todos eram conturbados, mas conturbados por quê? Porque todos eu me senti abandonada. E ela trouxe a seguinte conclusão que tem por trás de tudo isso, quando eu falo pra você, quando é resgatar o seu poder. Ninguém é capaz de te abandonar, a não ser você mesmo. Quando você não sabe quem você é, você tá se abandonando. Você tá se rejeitando por uma dor que você trouxe lá da infância, porque você quer proteger até hoje. Pra quê? Porque às vezes a gente quer defender a mamãe. Mamãe apanhou do papai. E quando a gente faz essa ressignificação do sistema, que é através da hipnoterapia, da constelação que eu utilizo, a gente vai fazer o quê? Pai, mãe, eu honro vocês, mas eu decido não viver o mesmo sistema e me liberto a construir um outro tipo de homem. Porque aquela experiência de homem que eu tive na infância, não quero aquele homem que me faltou de alguma maneira. Mas para a mamãe era o ideal, para a mamãe o que precisava aprender. A mãe não teve esse acesso de informação ou cura, porque ela também não quis. Então, aceita eles do jeito que eles são e diz, eu sei quem eu sou e não mereço menos. Então, assim...
isso também faz parte da minha experiência, da minha história, como faz a tua. Também já tive relacionamentos abusivos. Esses dias eu tava falando com uma cliente que foi essa semana, ela falou, você acredita que eu fiquei 4 anos numa relação, não gostando dessa pessoa? Eu falei assim... Abusamento? Não, tipo, de permanecer uma relação... queridinha, saudável, porque a gente faz isso por necessidades, né? Um fica com necessidade do outro por emocionais, então tenho medo de ficar sozinha, então vou ficar com essa pessoa. Medo Eu falei... de terminar. Eu falei pra ela, se eu acredito, eu fiquei 8. Eu disse pra ela, hoje, pra eu ser quem eu sou, eu já tive que passar por uma longa trajetória. Com 4 anos eu já descobri que eu não gostava mais. E o medo de ficar sozinha. E o medo de achar que não vai ter ninguém na vida. E o medo de saber de quem eu sou, de verdade. Acho que a maioria das mulheres, elas têm medo de ficarem sozinhas. Sozinha. O nosso medo inconsciente é de ficar sozinha, é de achar que não vai ter ninguém melhor que aquele. Por quê? Porque o nosso cérebro tá baseado em cima de uma experiência do que eu vivi. Então, se eu trouxe esse medo talvez da minha mãe, eu ia repetir. Mas quando eu despertei e decidi, não, eu vou me conhecer, foi assim, ó. Só de dedos. Terminei, deu. E eu pensei, pra que tanto tempo? Só que eu falo assim, isso aconteceu dos meus 16 aos 20 e poucos anos. 4 anos, porque era um cara, não por ser abusivo, era um cara extremamente parceiro, a gente era muito amigos, não tinha mais relação, mas que legal, eu não quero ficar com ninguém, então a gente tem uma relação legal. E o que ele se enquadrava? No bonzinho, no faz tudo, então eu era uma mulher com energia mais masculina, autoritária, então se enquadrava, ele era maravilhoso. Aí quando foi o segundo relacionamento, que foi o casamento, foi ao contrário. Que daí foi o que entrava em pé de guerra. Por que entra em pé de guerra, Herô? 2 energias masculinas não habitam o mesmo espaço, tá? Não, mas existe casais gays, existe casais lésbicas. Existem, mas sempre tem um que tem uma energia mais masculina e outra feminina. Natureza. Natureza, não tem o que falar. Então, o que acontece? 2 energias femininas não habitam o mesmo espaço. Então, se você é uma mulher que trouxe muita bagagem da tua dinâmica familiar, que é onde você viu essa mãe governando, dá conta de tudo, sendo essa machona, essa sargenta, e que talvez pela sua impressão de ver um pai que não estava presente, ou um pai que muitas vezes era aqueles, que bananão, você tem o que tipo de crença? Homem é frouxo. E aí você vem sendo uma mulher sargenta, uma mulher com energia mais masculina, que tipo de homem que você vai atrair na vida adulta? Um homem com energia mais feminina, e não tô falando que é gay. Não, é um homem mais imaturo, que não se posiciona, que fica quietinho, que tem medo de tomar decisões. Se torna filho. Sim. E aí ela quer que ele se torne homem. Mas ela não larga esse posicionamento de homem. Porque dentro dela tá o dar conta, o fazer tudo. E aí ela vai querer descer às vezes quando ela resgata o feminino dela, quando ela realmente se cura de tudo isso, ela dá a permissão para mostrar a ele que ele não teve um pai presente, mas ele pode ser um pai presente. Aí que voltamos pro início do podcast. Comunicação. Mas como é a comunicação? Ela busca terapia para se conhecer e não dá oportunidade para ele despertar. E aí eu olho e reflito a seguinte pergunta, mas se ele fosse esse homem que você quer, que toda mulher quer o quê? Homem viril, um homem que é decidido. Para se tornar esse homem, primeiro você tem que tirar o pinto do meio das pernas, né? A gente tem que descer para ter esse homem. Mas você pode moldar esse homem. Você pode estimular ele a ser esse homem. Porque como você não teve uma presença de homem, ele também, um pai presente, ele também pode não ter tido. Porque aconteceu a mesma dor. Então ele pode dizer, a decisão também tá com ele, né? Porque é uma via de mão dupla, não é só ela fazer. Só que a mulher é mais sábia, né? Quando ela começa primeiro, estimula, ela vai ter um puta homem do lado dela. A mulher não sabe como ela é inteligente, como ela pode moldar um homem. A questão é, como ela estimula muita insegurança dele, ela não sabe. E quais são as fugas dos homens? Quando eles estão nessas inseguranças, nessa imaturidade. Porque eles sentem que a mulher tá mais evoluída que eles. Eles traem para eles se sentir homem, porque eles têm que provar o tempo todo que eles são homem. Eles bebem, né? E eles vão atrás de sexo, e eles vão atrás de amigos, de outras coisas. E aí, o que a maioria que vem dizer pra mim, tipo assim, tô quase separando não, porque ele tá bebendo mais. Mas o que você tá despertando nele insegurança pra ele beber mais? Aí ela começa a trazer. Eu falei, por que você não mostra pra ele o que tá incomodando o teu casamento? Aí entramos no ponto da vulnerabilidade. Essa mulher que ela foi ensinada a ser forte, dar conta o tempo todo, ela tem dentro dela o medo do fracasso de mostrar. Só que se ela quer ser uma princesa
viver uma princesa dentro de casa, ser cuidada e mimada e que tem um homem protetor, ela precisa mostrar vulnerabilidade para deixar que ele sinta essa proteção e proteja ela. E não tem como não mostrar isso se ela não mostrar as fraquezas. E o que eu mais vejo desse espírito competidor que tem, é ela não mostrar às vezes que ela tem inveja e ciúme de algumas coisas que ele faz e ela não comenta sobre isso. Não desperta nele a importância de proteger ela. As mulheres, elas têm medo de se comunicar com os homens. Sim. Elas têm aquele receio, não é que nem, não, assim, a gente chega aqui conversar, não é a mesma coisa que a gente chega aqui conversar com o nosso parceiro. E elas sentem esse medo, essa vergonha de a gente chegar, amor, isso, a gente vai... Não, será que eu devo falar isso pra ele? Por isso que a maioria... O que ele vai achar de mim? Aí eu vou falar com uma amiga minha que é melhor. Olha só, eu tenho um relacionamento hoje, graças a Deus, é um relacionamento extremamente curado, é um cara com um protetor muito grande, e o que acontece? Várias vezes eu tenho que falar assim com raiva pra ele das coisas que eu estou sentindo dentro de mim. Eu falo assim, teve um dia que ele é extremamente tão focado na parte alimentar de exercício, porque ele é programador neurolinguístico, né? Sim. E aí ele faz atividade física, ele é educador físico, que eu falei assim, às vezes me dá inveja do teu foco. Como que tu consegue ser tão isso? Aí ele olhou pra mim e ele falou bem assim, em vez de você sentir isso, você poderia perguntar pra mim como eu consegui, porque é só uma experiência e eu posso te ensinar. Porque não foi fácil, ele não tá assim daquele jeito. À toa. Sim. E aí, o que eu pensei naquele momento? Se fosse a Débora de antes de uma comunicação, o que eu faria? Eu ficaria com inveja, com raiva, e tentaria competir de uma outra maneira. E você não tem noção o quanto eu escuto isso de mulheres que sentem inveja de como o homem ele é muito mais tranquilo. Por quê? Porque ele acostuma com a mulher gritando. Como eu falei, da mãe. Ele acostuma, então ele pensa o quê? Ela vai gritar mesmo, eu vou curtir a minha paz. E aí ela se estressa. É verdade. E ela tem inveja dessa paz dele, mas ela não fala pra ele, eu tô cansada. É libertador quando ela fala assim, eu não quero dar conta de tudo, tem como você ajudar? É um casamento, é uma via de mão dupla. Quando a mulher, ela mostra a amorosidade que tem dentro dela, quando a gente mostra que a gente chora, é uma empatia natural, qualquer ser humano, ele se comove, ele vai começar a despertar nele, não, eu preciso mudar. Quando ela mostra essa amorosidade, ela desperta no homem o instinto protetor. Agora, quando ela mostra a agressividade, ela desperta nele o instinto competidor. E aí vai sempre competir mais e mais, porque cada um tá querendo mostrar quem é mais homem e quem é mais mulher. Eu várias vezes, o meu ex, né, ele falava bem assim, às vezes parece que você quer ser mais homem que eu dentro de casa. Por causa do teu posicionamento. Claro! O jeito que tu agia dentro de casa. As atitudes, o jeito de liderar. E eu tinha um preconceito muito forte, porque assim, eu sou cristã, tá? Eu sigo a filosofia de Cristo, que é ter compaixão de um outro ser humano, e compaixão é diferente de empatia, porque empatia é se colocar no lugar do outro, compaixão é sentir a dor do outro. Quando você começa a sentir a dor do outro, você realmente se comove. E eu uso muito a Bíblia como um instrumento, e lá falava muito sobre a mulher sábia que edifica a casa. E como eu acredito que muitas mulheres foram bloqueadas por uma simples passagem, uma analogia que não entenderam, de uma mulher ser submissa ao seu homem. E submissão, há muito tempo atrás, ela trazia o que tipo de informação? Ser aquela calada que vai se escutar um homem machista e não teve a voz. E eu pensava da seguinte forma, Ero, eu sou uma mulher que eu nasci para ser líder. Eu nasci para inspirar várias mulheres e para falar, para estar em palcos. Como assim que eu vou ser uma mulher submissa dentro de casa, só limpando a casa, sendo um homem? Isso é uma crença criada por nossos pais ou nossos avós por tempo atrás e por uma falta de sabedoria de olhar aquilo. E quando eu entendi que não é submissão, é ser a princesa dentro de casa, é ser uma menina realmente cuidada, mas que quanto mais existe essa troca de uma mulher que é amorosa e dar o feminino para ele, que é ele se sentir amado e ele dá a segurança para ela, é uma mulher fodástica na rua. É uma mulher que inspira outras mulheres de uma forma surreal. É o que nós estamos fazendo aqui. Dentro de casa eu sou uma menina. E quando eu tô aqui, eu sou uma leoa, porque eu sei e dou segurança e lidero outras mulheres e ajudo outras mulheres a se curar. E isso não teria como se eu não tivesse um reabastecimento natural dentro da minha própria casa. Então, isso realmente que a gente espera acontece. A tua base é a tua família. Se a gente não mudar o comportamento dentro de casa, achando que a gente não precisa de uma pessoa e que a gente realmente tá tudo certo, é isso, você vai criar dificuldades e cobranças de ser homem e mulher ao mesmo tempo. Aí ela tá criando fugas para dizer que ela dá conta de tudo sozinha
E ela vai ter que dar Mas conta lá de no tudo fundo, sozinha. ela precisa de alguém. Ela precisa de alguém. Nós Pessoas todos necessitam de pessoas para estar crescendo, né? E quando eu encontrei meu namorado, ele falou simplesmente isso, realmente. Nós chegamos a um ponto de nós se conhecer tanto ao ponto de não necessitar de nada. Porque quando você realmente sabe quem você é, você não quer mais nada. Você não quer ter um relacionamento. Então a gente entra no mundo individualista. Então eu curti o quê? Uma mulher valiosa, uma mulher segura, o que ela tem de maior dom, né? A própria companhia. Então, ela curtiu a solitude. Então, quando você encontra a sua própria solitude, você encontra um outro mestre que também curtiu a própria solitude. Sim. Então, quando a gente se encontrou, foi tipo, não queremos isso porque nós estamos em solitudes e não precisamos disso. Mas a gente sabe que necessita ter um casamento para prosperar, porque senão a gente não vai prosperar sozinho. Então, é uma sabedoria, só que é um momento que se une, ninguém depende do outro e todo mundo se multiplica. Então, o que eu estou realmente vivendo hoje é tão árduo no meu coração que eu quero trazer para outras mulheres e dizer assim, com as mulheres. demais. E é essencial, tá? Muitas mulheres devem escutar isso. Sim. Elas têm medo, não têm posicionamento dentro do relacionamento. Acham que tá tudo ok. É a vulnerabilidade, o medo de falar, né? Então, eu tenho uma cliente minha que ela falou bem assim, ó, mas na hora me fogem as palavras. Eu não sei as palavras certas. Aí eu peguei e fiz um script para ela, para falar, e daqui a pouco a primeira frase é assim: fale com seu coração. Ele nunca erra. Porque se você falar com a tua alma, o que tá dentro de você, ele nunca erra. Esse medo de falar é porque foi bloqueada na infância com palavras que te falaram que você não podia falar sobre o seu sentimento, mas você decidiu compartilhar a vida com essa pessoa. Se as mulheres falassem a metade do sentimento que elas sentem, o relacionamento seria 1000 vezes Outro, melhor. porque ela desperta nele o instinto protetor e ele vai pensar, não, eu preciso realmente amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso ajudar mais. Eu não tinha essa ajuda dentro de casa porque eu despertava o espírito competidor. E a competição não vai querer fazer, não faz de pirraça, faz totalmente ao contrário. Porque dentro de entendendo uma dinâmica familiar é o seguinte, se a mulher acaba se tornando a mãe. E se a gente não tem, quando a gente não sabe quem a gente não curou a nossa criança interior. A criança de uma menina tá buscando inconscientemente o que num parceiro? O pai. O pai daquela criança. A criança de um menino inconscientemente está buscando no que numa parceira? A mãe. Então o que acontece? Começa a entrar num pé de guerra, porque na verdade esse menino, esse homem imaturo, ele tá competindo com a mãe dele. Ele não quer ficar obedecendo a mãe dele. E ela quer que o pai seja diferente, que o pai dê atenção, que o pai dê amor, porque o pai não foi presente. Então, na verdade, são necessidades inconscientes. Então, na verdade, o que você acabou de falar, por que a pessoa fica num relacionamento abusivo, sabe? A inconsciência dela tá muito forte, ela não tem consciência ainda que é uma dor que tá prendendo ela. Porque é isso que ela viu na infância. Ela não percebe, não escuta. Eu vi situações, quando eu fui buscar hipnoterapia em clientes, que mães, às vezes, levaram chutes na barriga. Porque a gravidez não foi desejada, então essa criança já nasce com uma crença de rejeição e a dor para ela é aquilo ali. Crianças que foram abandonadas pela mãe porque a mãe não sabia o seu valor e também se moldava por o pai. Então, abandonou a criança para ir atrás do marido, para ir atrás do pai. Essa criança já tem o quê de primeira impressão? Abandono, rejeição, foi criada por os avós ou tios. E aí, essa minha cliente, outra, é porque é tantos casos, né? Mas é tudo bem muito parecidos, né? Um documentário a gente vai fazer. Mas essa outra cliente, ela foi criada pelos tios dela e ela começou a apanhar. Porque assim, todo sistema ele é parecido. Se você tem dores, você vai atrair mais o mesmo. Sim. E ela começou a apanhar por esse tio. Graças a Deus ela não foi abusada, mas a maioria eu já vou trazer o caso do abuso que leva a não conseguir emagrecer, que foi onde eu descobri. Ela apanhava. E aí, o que acontece? Qual foi o registro dela? Abandono, rejeição e apanhar. Os relacionamentos dela sempre foram abusivos, tóxicos. Ela apanhava de ficar roxa, achar normal, de ficar sem dente. E a forma do sexo, né? A forma que a gente se relaciona com a pessoa é só um comportamento inconsciente das dores. Como é que era o tipo de sexo dela? Era quase de morrer, de asfixiar. Porque tinha que ter muita dor para sentir prazer, amor. E tava tudo ok para ela. Até ela entender que não... Porque ela foi parar no hospital, né? Até ela entender que isso não era comum.
E hoje ela é uma das... Eu falo assim, eu olhei... O primeiro dia que eu atendi ela, Deus me deu um dom muito grande de conseguir ver propósito na vida das pessoas e ver além disso, que às vezes eu não falo no momento. E eu entendo porque que a pessoa tá vindo ali, a direção que ela trouxe, né, pra resgatar. E eu falei assim, eu vi essa mulher, o quanto ela ia impactar mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e o quanto ela ia ter um homem do lado dela que ia valorizar ela. Mas ela precisava ter tomado essa decisão e despertar. Não, aquilo não era o máximo que ela ia viver. Então, a base dela foi essa dor. Então, assim, tem um propósito. Eu sei que é dolorido e é dolorido demais. Sim, eu me identifico muito com a dor certeza. dos clientes, mas eu tento entender o por trás de tudo isso. Tem um porquê que a gente passa as coisas pra superação, pra gente ter um propósito maior. Não tem como ela não falar disso se ela não superou isso. E hoje ela é uma puta mulher. E no sentido de como é que essa mulher se comporta ao longo da vida? É uma mulher sexualmente mais ativa. Por quê? Porque ela tem que atrair todo homem, ela não sabe o valor que ela tem, então ela tem que atrair homem. É um tipo de mulher que a gente fala que é a mulher padrão, né? É sempre, tudo tem que ser o máximo, o over, o extravagante, porque é uma mulher que tem que chamar atenção o tempo todo. Quero mais. Toda vida, qualquer lugar, tudo, posicionamento, parece que tudo é movido à parte sexual, porque dentro dela exigia essa necessidade de amor, era isso. E aí a ponto de, ela fez erros de trair amigas com o próprio cara, relacionamento, porque tudo ela já atraía isso. E isso é muito comum. Muito comum. Quando você vai voltando para sua essência, e você vai desprogramando essas dores, você vai desapegando de coisas que você achava que era ideal, a forma de se vestir, o jeito que você se comportava, as escolhas que você tinha, porque você vai tirando essas máscaras que aconteciam. E muitas dessas mulheres, né, que eu entro dentro do campo delas, da parte da essência delas sem julgamento, é os que se tornam prostitutas. Umas se tornam prostitutas ou garotas de programas porque pode ser escolhas de gostar de sexo, mas assim, ó, eu tenho uma visão muito longa do julgamento, que é uma parte de consciência, tudo tem um porquê. E vai entender a história dessa pessoa. Qual foi a dor que ela passou para ela se tornar? Por que ela tornou isso uma profissão? Não, é julgamento. A gente julga o tempo todo. E ela não se tornou isso. Mas por que as mulheres buscam profissões para se defender? Como eu atendo policiais, ela era bombeira. Eu atendo policiais por quê? Porque passaram por relacionamentos abusivos e inconscientemente procuraram profissões para se defender. Tudo que a gente escolhe tem um porquê. Nada é de uma forma consciente, entendeu? Ela foi bombeira por quê? Porque ela queria salvar as pessoas, ajudar as pessoas, porque dentro dela existia uma coisa para salvar. Não, ela não virou, mas eu tenho policiais que aplicam defesas pessoais para mulheres por causa de relacionamento abusivo. Aí agora descobriu o propósito de vida e entendeu o porquê que ela buscou a profissão e o quanto ela vai impactar através da profissão ao ensinar mulheres a se defender. Mas não é sobre agredir um homem, é sobre saber o seu valor e saber se defender. Então tem um propósito por trás disso, né? E sobre o emagrecer, vamos lá. A minha carreira que levou de nutricionista a terapeuta foi a seguinte questão. Por que as pessoas emagrecem e não conseguem permanecer no emagrecimento? Porque elas tentam toda hora e elas não conseguem emagrecer. Não tem foco. Não consegue, não tem jeito. Se eu acabei de falar que a decisão de emagrecer é 5%, ela quer emagrecer, mas inconscientemente 95% são os traumas e bloqueios que ela teve. Então, assim, pessoas, mulheres que não tiveram pais presentes até 2 anos de idade, até mais, mas até 2 anos de idade, que os pais não pegaram no colo, 90% dos bloqueios são paterno, ela tem mais crenças de inseguranças ao longo da vida. Então, crenças que deixam ela vulneráveis a ter relacionamentos abusivos, psicológicos e físicos de forma geral. Então, o corpo subconsciente, para proteger, ele usa a gordura, porque a gordura ela representa ou culpa ou proteção. Culpa de um passado ou proteção de coisas para que ela não venha a ser abusada. Então, talvez na infância, por ela já não ter o pai presente, por essa segurança, o que aconteceu? Abuso. Como criança, ela já foi abusada sexualmente. Esse abuso, ao longo da vida, faz o corpo dela modificar e usar o peso como uma proteção. E ela não consegue, de fato, emagrecer. E na maioria das vezes a gente acha que a gente é gordinha, é porque a gente come. Entendeu? É só por isso. A gente não tem olha o porquê por trás disso. Então, assim, esse tipo... E, assim, muitas nem sabiam que foram abusadas, tá? Através da hipnoterapia, que eu vou lá e o subconsciente bloqueou pra não sofrer essa dor. Esse e não momento, saber. Tá? Quando descobre, assim, né? Sim, a gente tá deitada com o olho fechado e tu vai falando e vai já vindo na nossa mente.
Não é a gente que fala, não, eu tenho que falar. Será que é uma menina que a gente fala ou uma mulher? A nossa subconsciente mesmo Já tá fala, julgando. Heroíne, fala que é uma menina. Sim. Ela Sente já que é a mostra idade dela. a imagem na nossa mente, Eu teve sabe? uma, assim, Ero, que foi bem surpreendente, porque ela foi abusada pelo próprio pai. E não sabia. Com 2 anos de idade. E não tinha jeito dela emagrecer. Ela foi o caso do tipo assim, extremo pra mim trocar de área, assim. Foi a válvula que eu disse, não, eu preciso entender o que tem por trás do subconsciente. Porque quando a gente foi buscar realmente, não conseguia e eu sentia, porque eu tenho o dom de captar a idade que às vezes a pessoa não tá conseguindo ver a imagem, mas vem pra mim e vinha 2 anos, e vinha uma dor, e eu não sabia o que era, e ela não conseguia ver, foi até 3 anos a imagem dela. Eu falei, não, subconsciente, aí eu dou comandos. Agora libera isso pra mim, eu tô aqui pra te ajudar, tal. Pum, foi abusada pelo pai. E é por isso que, inconscientemente, ela não consegue emagrecer. E como é que foi vivenciar para esse momento? Primeiro que quando eu estou conectada, hoje eu estou mais preparada a não vivenciar tanto o emocional e ser mais racional para conseguir trazer clareza e libertação para o cliente. Mas para mim, na hora, eu fiquei toda arrepiada, eu chorei e ela gritava. Porque daí trouxe pra consciência, sentir aquilo ali, aí a gente tem que ressignificar aquela cena e apagar do subconsciente, entendeu? Então, assim, a cena durou quanto tempo? Sei lá, segundos, mas isso repercutiu na vida dela. Então, a decisão é dela, a partir de hoje, se curar e se libertar disso e se tornar uma grande mulher e inspirar outras pessoas. Fica presente, né? Sim. É uma memória, desde aquela hipnose que a gente fez, fica presente na minha memória. O que eu te falei e o porquê que eu sou infantil. Mas quanto mais você torna consciente, essa memória vai se apaga. Ela é igual ela. Hoje é uma puta mulher. Sim, já era, né? Ela decidiu apagar. Ela decidiu apagar. Então, assim, o pai dela hoje é falecido, né? E porque... Enfim, a gente vem num sistema que a gente tem que vir para aprender algumas coisas ao longo da vida. Não é para ter pena. Experiência, a gente não pode mostrar. Entendeu? E aí, só para trazer esse resultado, que é por que o subconsciente dela mantinha ela acima do peso, mesmo ela tentando emagrecer, ela até conseguia. Mas é que se ela ficasse magra, qual a chance dela chamar a atenção mais de outros homens? O que o subconsciente entende? Se eu fico gostosa, se eu ter um corpo legal, eu vou chamar a atenção de outros homens, eu posso sofrer aquela mesma coisa que eu sofri. Aí ele mantém ela a ter uma fome compulsiva para voltar a engordar novamente, entendeu? Então, esses mecanismos inconscientes não vão deixar a gente se libertar, e é ali que eu entendi que o emagrecimento não tem nada a ver com a comida, porque a comida vem para suprir coisas que a gente não sabe, entendeu? Tem nada a ver, a nossa mente é o nosso inimigo. Tá? E eu sempre digo, o que tu pensa, acontece. É o que você acredita, acontece. Então, o que é grandioso nisso? É descobrir o seu poder. Então, se eu estava criando o tempo todo o que eu não queria, por exemplo, atraindo relacionamentos abusivos e me mantinha naquilo ali porque eu não sabia o meu valor, quando eu viro a chave, o que eu posso criar a partir de agora? Só que basta decidir. Basta decidir, porque daí começa a viver o milagre da vida, começa a viver realmente relacionamentos saudáveis e começa a viver o teu propósito de vida. Não tem como viver propósito nesse vitimismo. Não tem como viver sucesso estando ali conectado com aquela dor. E muitas pessoas... Graças a Deus, meus clientes não são assim, porque eles já estão no momento assim, ó, eu quero transformação. Então, eles já estão aptos. Já te procuram porque querem. Não, já não é mais tipo assim, ai, não, mas eu vou culpar minha mãe, o meu pai. Isso aí é vitimismo. Então, assim, entender, ok, vocês sofreram isso, eu não quero isso pra mim, e eu vou me libertar e decidir quem eu quero ser pra minha vida, quem eu escolho ser. Então, você eleva o poder pessoal, porque daí você entende que tem um poder ali que você não sabe, que tá entregando na mão desse outro que te abusa, que te maltrata, que te abandona. Esse cliente que eu te falei do abandono, da rejeição, era o cara que abandonava ela ou ela tinha crenças dentro dela que trazia esse abandono e ele também tinha? Sim. Então, se eu me conecto, se eu tô, esse relacionamento que estão quase a se acabar, né, que eles vêm separar, eles estão conectados na dor ou no amor? Eles estão conectados na dor. E tu acha assim que em questão do relacionamento, os dois devem querer se curar? Os dois, lógico. É o que eu digo, que a mulher ela tem mais sabedoria e consciência. Se ela desperta isso nela e dizer assim, ó, igual eu falo pra elas, vai lá e fala pra ele que você fez o sistema familiar e entendeu que a sua mãe era muito mais masculina e tinha essa energia e por isso que você se comporta assim. Dá a chance pra ele.
Muitos vêm fazer comigo, né? Que eu acabo trabalhando o sistema, tanto ele quanto ela. Eu atendo muito mais mulheres, mas ele também vai procurar, às vezes, de uma outra maneira, porque às vezes talvez não se sente confortável com mulher, enfim. Eu falo pra ela, não importa como. Talvez uns vai procurar na igreja, a forma de se conectar mais com Deus, outros vão perguntar, talvez, para amigos que seja mais instruído nisso. Não importa o como. Importa é a via de mão dupla. Não é só sobre você fazer, mas realmente se permita não fazer por ele, permita a se curar, a se conhecer. Porque o que acontece? Ele vai saber a joia valiosa que você é. Porque assim, se você se conectar pela dor e você tá pela cura, se ele não se curar, ele não conecta com você. Não tem como. O problema é que elas acham que estão curadas. Mas não estão. Porque elas não tiveram a compaixão de dizer realmente. E assim, a pessoa não casa com outra porque ela não ama, porque amar é uma decisão, amar... a gente tem uma questão de achar que o amor é aquela euforia que acontece na paixão. Aquilo é uma emoção inicial de um conhecimento, quando acontece tudo só flores, só isso. O meu namorado, ele costuma dizer assim, no nosso começo vai ser muito espinhos, para depois vir as flores. E eu acredito nesse relacionamento, hoje, com a consciência que eu tenho, porque todos eu tive ao contrário. Que é o que todo mundo começa. Começa só fazendo coisas boas, transando o tempo todo, viajando o tempo todo e só conhecendo o lado bom. Aí quando casa... Conhece o lado ruim também. Diz que é o lado ruim. Aí quando casa diz que pior. No começo era só apaixonado. Não é. Não, é que gastou toda a energia, gastou todas as coisas boas e não amadureceu. Quando eu conheci o meu namorado, para tomar a decisão, a gente foi botar uma folhinha assim, tá, e aí? Qual é o teu defeito? O que você deseja? Qual é a tua expectativa de futuro? Tem que rolar. Tem que saber as tuas qualidades. Tem que rolar, porque não dá pra dizer que estamos apaixonados e queremos ficar juntos. Eu não tenho mais ideia, não é tempo, né? Mas eu não tenho mais decisão na minha vida de ficar com pessoa pra, vou só querer namorar, eu fico sozinha. Tá tudo bem, eu já descobri quem eu sou. Então é justamente nisso. Pra quê? Quais são os espinhos? Essas minhas manias, esses são meus hábitos. Comportamentos, eles podem ser mudados. E quando você ama uma pessoa, você se comporta de uma maneira diferente. Educação, né? Você se reeduca. É justamente isso. Então, assim, como eu falo, como eu quero ver se a pessoa tá fazendo isso, que foi aquilo que a gente falou, né? Se alguém desperta em você, realmente não tá julgando, mas diz assim, olha, Eru, você tem que se conhecer melhor. Você, será mesmo que eu realmente tô precisando? Você não tá me ajudando falando isso? Eu fiz isso, não, então eu acho que eu tô precisando. Será que eu não fui... Não, é engraçado que hoje eu tenho essa clareza, assim, de, tipo, ser uma mulher mais curada, mas esses dias eu ainda peguei e falei assim, olha, perdão pela forma que eu me comuniquei com você, né? De um jeito muito autoritário. Daí ele falou bem assim, a primeira coisa eu já agradeço o universo porque eu pedi uma pessoa que pedisse perdão, porque assim, a base de um casamento, base de um relacionamento é amor, respeito e perdão. Porque a gente tem que ser humilde o tempo todo para saber que a gente erra e que tá tudo bem, a gente tá aprendendo, né? E a segunda coisa às vezes eu deixo achar que você que tem uma autoridade, que tá mandando nas coisas, sabe por quê? Porque ainda é resquício do seu comportamento masculino. Sim. Você ainda mandou o tempo todo, você fez isso nos teus outros relacionamentos e você tá se permitindo se curar. Então faz sentido para você fazer dessa maneira. A questão é você enxergar do tipo, você realmente foi grossa, autoritária comigo. E às vezes se a gente não parar para refletir, a gente não percebe. E a gente não acha. E sabe o que é legal disso para entender? Vamos lá, ser mais prática, concreta sobre como mudar esse comportamento, é entender as linguagens do amor. É muito importante entender de comportamento feminino, de comportamento masculino, quais são as linguagens do amor. Quando a gente fez o teste junto, a gente entendeu que é palavra de afirmação o nosso e também tempo de qualidade. Então, para nós, é muito importante estar junto e ser afirmado o tempo todo. Só que existia um começo no relacionamento que aconteceu. Ele não alimentava o meu ego. Ele me alimentava em várias outras coisas, mas ele não alimentava o meu ego. Quando eu comecei a parar para perceber que isso gerava em mim uma expectativa e que me fazia ficar irritada porque eu escuto coisas dos outros, eu escutava coisas de outros relacionamentos que eu não escutava dele. Mas o teu não. Sim. Aí quando eu parei para refletir, do tipo, claro, minha linguagem do amor é isso. O que eu fui lá e falar para ele? Você não fala isso pra mim. Ele falou, e qual a necessidade de você escutar isso o tempo todo? Você não sente isso? Então, assim, isso é importante pra você? Eu vou tentar entender. Mas só eu falar isso pra ele já botou pra fora, tipo assim, o problema não é seu. Uhum. É eu que tô criando expectativa o tempo todo. Então, entender as linguagens do amor é uma ferramenta de autoconhecimento. É saber, são 5 linguagens, né? Não sei se você já chegou a fazer isso. Não. Vai fazer com o teu relacionamento. Vai fazer. É a primeira vez que eu tô escutando
tanto falar sobre Sério? isso. Sim, eu nunca tinha Com ouvido certeza ninguém sua é falar. palavra de afirmação. É escutar palavras de afirmação. Ó, o que te reabastece? Escutar que seu trabalho tá legal, escutar que você fez tal coisa. Então, assim, se você entende que o seu parceiro ou você tem palavras de afirmação, se essas linguagens... É doido, tá? Mas as pessoas se separam porque não sabem a linguagem de afirmação. Ah, ele não me ama. É que ele demonstra não de uma estudou. outra maneira... não a tua linguagem. Por exemplo, se a mulher tem uma linguagem de afirmação e o cara, a linguagem de amor dele é dando presente, ele vai entupir essa mulher de presente, mas não vai falar nada. E aí ela vai dizer assim, nossa, ele é muito querido, ele me dá vários presentes, mas ele não me ama, porque ele não fala. Mas é através dos presentes que ele demonstra o amor que ele sente por ela. Entende? Então, as 5 linguagens do amor a primeira é palavra de afirmação, tem tempo de qualidade, tem toque físico, tem gente que tem que se sentir amada o tempo todo, tem que estar sendo tocada, entendeu? A quarta é presentes e a quinta, não me lembro agora o que é, mas enfim. Alguma coisa relacionada. É, alguma coisa relacionada, deixa eu ver, top, qualidade, não lembro qual é a outra. Mas essas são as mais comuns. Mas isso é verdade, às vezes a gente acha, ele não gosta porque ele só faz isso, e isso é verdade. Você não tem... Assim, ó, porque... A gente não cai na real, mas O que eu tô trazendo pra perceber... você o tempo todo? Um relacionamento hoje que eu tô vivendo um relacionamento saudável, ele não é perfeito. As pessoas vão ver um resultado realmente que é um relacionamento inspirador. Mas dentro da intimidade, todo relacionamento tem que ter uma maturidade. E o tempo todo eu tenho que observar minha criança interior. E como ele também da essência dele ser programador, quando um homem, ele sabe quem ele é, ele não vai dar a chance pra tua menina. Ele vai te tratar igual uma princesa. Mas ele não vai dar chance pra tuas birrinhas. Ele vai estimular o teu potencial o tempo todo. Isso me irrita. Porque ele tá toda hora me estimulando a ser o melhor. Às vezes eu não quero estar toda hora sendo analisada e ver o que eu preciso estar melhorando. Mas o que eu tenho como consciência? Eu tenho que sempre estar observando a minha criança interior. Porque às vezes eu vou lá e faço uma coisa, tipo assim, expectativa, e ele não supriu. Por exemplo, vamos lá. Uma coisa bem clássica. Essa semana passada. Ele adora azul. Cor azul. Foi fazer a unha. Pintasse de azul. Pintei e pensei a seguinte possibilidade. Vou pintar de azul, porque é uma chance de eu entender o mundo dele. Entender o que o azul representa. Porque azul não é uma cor favorita pra mim. E naquele momento eu falei assim pra manicure. Vou fazer algo pra fazer um agrado pra ele. Mas olhei e disse, nossa, lindo azul. Ele olhou pra mim e falou, eu falei, amor, pintei azul por causa, né, pra entender o seu mundo, não sei o que, eu falei, que legal. Ele baixou minha mão e começou a falar outra coisa. E aí ele foi. Só que eu nem percebi que isso realmente implicou. E aí isso eu reconheci os sentimentos. Eu fiquei ruim. Entendeu? Porque eu criei uma expectativa em cima da unha. E naquele momento eu trago, em vez de eu suprir a criança interior em cima dele, você não fez isso, ou ficar berrada, eu olhei pra tipo assim, quem decidiu fazer a unha azul? Foi você. E você fez para agradar, mas você fez pra você. E aí depois, em outro momento, eu falei pra ele assim, você acredita que naquele momento ali você abaixou a mão? Ele falou, amor, eu não dou bola pra essas coisas, eu achei lindo você fazer isso por mim, mas pra mim já tá tudo certo. Ponto. Mas tu esperava outra reação. E quantas mulheres vivem isso dentro do relacionamento? Elas criam expectativa em cima das suas inseguranças e não sabem e não falam. E a gente não tem que criar, porque a gente tem que ter maturidade. A gente tem que fazer o pelo outro de forma recíproca, sem esperar nada em troca. Isso é uma mulher segura. Isso é uma mulher poderosa. E eu não tô falando que eu não fui insegura naquele momento, mas a minha criança alertou. Então, o que acontece? É trazer pra consciência, observar essa criança. E a gente atua o tempo todo com essa criança. A gente fez porque a gente quis. Pronto. Eu fiz pra agradar. Eu decidi. Lá é a reação dele. E tudo bem, tá ok. Ele não tem que reagir da minha forma, porque ele tem uma maneira de comunicação e eu tenho outra. Ele tem uma linguagem de amor, eu tenho outra. Então, assim, o que é o amor? O amor é doação. O amor é se doar pelo outro, é ter compaixão pelo outro. Então, se a linguagem de amor dele é ganhando presente, e pra mim não importa nada dando presente, e eu quero escutar, porque a minha linguagem é palavras de afirmação, que eu não faço sem esperar algo em troca, eu faço porque realmente vai deixar o outro feliz, porque eu me dou pelo outro. E aí eu vou lá e dou aquele presente pra ele. Uma sensação, porque ele gosta. Ou ele pode mudar a palavra de afirmação dele, mas é a nossa própria naturalidade, vai. Ele naturalmente vai tentar te conhecer melhor, pra tentar entender o que te agrada. E o que é um casamento? É um treinamento. É um laço.
É um laço, um vai mostrando e vai vendo. É tão gostoso quando você chega numa intimidade ao ponto de ele já saber se você tá mentindo, se você não Se tá não bem, aham. o que você quer de verdade. Porque existe tanta intimidade e reciprocidade que um se conhece ao outro. Quando o relacionamento é saudável. Saudável, né? E por isso que eu falo, que tristeza a mulher ter medo da vulnerabilidade de contar sobre isso, sendo que foi a pessoa que ela decidiu viver pra sempre a vida dela até... Ela ama, mas ela não consegue se posicionar dentro do relacionamento. Aí, assim, ó, na época da nutrição em si, como eu trabalhava muito essa parte de emagrecimento, não era uma nem duas. Digamos, uma ou duas era ao contrário. Quase todas as mulheres que eram casadas que eu atendia, elas não conseguiam ficar de calcinha e sutiã na frente do marido. Elas não conseguiam transar com a luz, sem a luz, com a luz apagada, enfim, que tinha que ser a luz apagada e não a luz acesa. Porque era a própria culpa e julgamento delas. Então, assim, ok, mas isso não é liberdade. Qual o problema de estar acima do peso? Que tem no relacionamento. Meu namorado fala uma coisa muito importante pra mim, eu nunca que vou me descuidar, porque ele não é bobo nem nada, né? Porque ele diz assim, você pode ser gordinho, você pode ser o que você quiser. Que ele é top do corpo, daí querendo dizer pra mim que eu posso ser, né? Mas ele quer dizer uma coisa que faz muito sentido. Ele fala assim, isso vai acabar. A beleza vai acabar. Isso vai acabar. E se eu não conseguir suportar com você momentos que você vai estar grávida, não vai poder botar uma maquiagem, se você vai estar ali, eu não conseguir viver isso com você, toda essa experiência, pra que serve um casamento? E é verdade, se você vai estar numa cama onde você se entrega para um homem, você não pode ser livre, você não pode se libertar e viver o momento e viver o prazer, pra que estar num casamento? E as pessoas estão aprisionadas nas suas dores. E naquele tempo eu não tinha esse conhecimento para falar para elas que era um absurdo isso de não ficar de calça sutiã. Medo de passar pelada na frente do marido, medo disso. E o que acontece? Que mais ainda é frustrante. A mulher ainda às vezes é uma paniquete, vamos lá. Tem umas que estão acima do peso, mas tem umas que se moldam tanto, se tornam paniquete, mas são inseguras. E aí depois é tanto, depois ele vai lá e trai. O casamento ele trai com quem? Uma mulher totalmente feia, gordinha, de outra maneira. E elas perguntam por quê? Por quê? Porque aquela mulher é mulher. Uhum. Ela é segura dela. Sim. E o homem, tem autoconfiança, ele só quer... E já ela não tinha. Porque assim, ele não dá bola para o homem. Eu estudo muito comportamento masculino para entender o comportamento feminino, né? Ele não dá essa atenção que a gente dá pro corpo. Ele não tá nem aí. Ele não dá atenção. E a gente acha que sim. Não, ele não dá atenção. Ele não dá atenção porque a gente coloca. Ele é porque ele gosta de você. Sim. Ele te acha bonita como mulher. Ele te enxerga na tua essência, entendeu? Então ele vai, tudo que você fizer, e dizer assim: eu fiz o cabelo assim. Porque ele, pra você é importante, ele vai dizer: ficou lindo, amor. Não é que ele não ache, mas pra ele não é importante da mesma proporção pra mulher. A mulher se molda. Ele te ama de qualquer jeito. E só que essa moldagem que acontece hoje, Eru, é por um mecanismo de mulher competir com mulher e entrando no mesmo padrão. Parece, como dizer, ele sai tudo da mesma forminha, né? Parece que sai de uma forminha, tem que sair tudo da mesma forminha, né? Nossa, a Débora fazer isso, eu também vou fazer, porque ela é bonita, então eu também vou ficar. Toda a competição. Vai gostar, meu relacionamento vai ficar melhor, então eu vou fazer, tudo ok. Eu tenho uma coisa... Não, a gente faz para si. Eu tenho uma coisa que até me irrita, assim, falar até de uma intimidade, porque eu gosto tanto de cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, que eu tenho uma coisa que é da minha genética, que é o meu culote. E essa culote, o que acaba acumulando? Uma gordurinha bem aqui. Sim. Ele fala assim, pelo amor... Eu faço tratamento estético justamente focado nisso, uma carboxiterapia. Eu não posso falar pra ele que eu tô fazendo carboxiterapia. Não porque ele deixa ou não deixa, mas porque ele ama essa parte. Ele fala, é minha batatinha. Eu tô defeitinho que eu mais amo, porque te torna a mulher mais linda. Fala, pelo amor de Deus, eu vou na praia. Mas o que acontece? Só que eu falo pra ele, eu não tô fazendo isso pra você. Tô fazendo isso porque, pra mim, eu não sinto confortável isso. Eu já aceitei, eu gosto do meu corpo como ele é, mas eu posso melhorar. Então, é o meu posicionamento seguro. Mas o que acontece? Eu fico de cara, porque o que os homens amam é a naturalidade de uma mulher. Mas a gente e ela não sabe tanto assim no padrão da sociedade que eu tenho que ficar bonita. Ela não sabe. Aquele homem que ele julga a mulher porque ela engordou é o homem que tá em competição com a mulher. É aquele homem que realmente não casou com a mulher da vida dele, com a essência, porque existem muitas dores. Casaram pelo ego, sabe? Aquele casamento pela beleza, ou por um padrão e tal, e uma hora não vai sustentar, porque realmente, né? A gente como mulher, a gente não modifica o corpo o tempo todo. Quem engorda mais fácil? Quem que tem mais... Como diz, a gente conversa sobre ciclos, ele fala assim, a gente só tem um hormônio, né? A testosterona, vocês têm 4 no mês, né?
Então, tipo, é uma diferença muito grande. É um inchaço, uma hora tá bem, uma hora não tá legal. Se o homem não conseguir compartilhar desses momentos e não entender a mulher, Não tem relacionamento. pra que um casamento? Entendeu? Então, vai estar numa gravidez, a mulher vai poder pintar o cabelo, vai inchar, vai alterar os hormônios. Se não for pra ela se sentir segura e protegida ali dentro daquela gravidez. Se conectar, compartilhar. Então, só que para ter isso é uma plantação. Então, quando a mulher ela sabe quem ela sabe o valor que ela tem, ela sabe realmente quem tem que estar do lado dela. Ela não se enquadra por qualquer um, ela não se molda, ela não aceita essas coisas abusivas, entendeu? Então, a gente pode finalizar isso falando simplesmente que é identidade, é autoconhecimento. Se ela não pagar esse preço, ela não vai ter esse casamento que ela tanto espera. Né? Se ela não tiver experiência, mas a decisão, ela tem que ter decisão em querer mudar. Tem. Em querer ser melhor. Tem. Em querer ter um relacionamento saudável. Se ela quiser decidir, assim, salvar o casamento dela, quando eu comecei a entender sobre isso, foi quando eu separei. E isso me causou muito uma dor, porque toda mulher tem um sonho de casar. E eu me perguntava, Ero, se esse sonho era uma coisa que vem, porque toda mulher é ensinada a casar, porque era meu. E quando eu consegui descobrir que era da minha essência, e eu casei, e foi muito frustrante, a minha vida simplesmente acabou. Porque tudo que eu imaginei, eu tive de propósito, expectativa, acabou naquele momento que eu separei. E eu separei por quê? Porque eu me permitia me curar, mas não permitia despertar nele a cura. Que eu tô falando isso hoje com propriedade. Eu disse não, ele não quer, tudo bem, eu vou pra frente. Tanto que eu tentei resgatar esse casamento, não era pra ser ele, né? Hoje ele é um dos melhores amigos que eu tenho, graças a Deus a gente teve um respeito grande, mas isso serviu pra que eu ajude outras mulheres a não precisar passar por essa situação. Só que nesse período eu fui atrás de inspirações, de descobrir o que um casamento, que é fodástico hoje, de inspirações grandes, tem por trás. Uma grande mulher que descobriu a sua identidade e soube realmente moldar esse homem, não é moldar, mas lapidar esse homem para conseguir estar com ela, mulher, com esse homem viril e fodástico do lado. Um dos grandes casais que eu posso falar como inspiração que eu vi foi o Pablo Marçal e a Carol, não sei se tu conhece. Eles são um casal cristãos. O Pablo falar dele. O Pablo, ele trata... Tem também o Paulo Musi com a mulher dele também. Como a forma que o homem trata uma mulher e coloca ela no pedestal é toda a forma que uma mulher quer ser tratada. Então, eu comecei a olhar 3 casais de inspirações. Paulo Musi, que é da parte esporte. Pablo Marçal, que é da parte cristã e espiritual. E ele fala que a primeira realização da vida dele é realizar os sonhos os sonhos de toda da mulher dele. A primeira realização de toda a decisão que ele tem é realizar os sonhos dela. Tudo dela. Meu Deus, qual mulher que não quer ver isso? Ele fala, até hoje, de 20 anos, eu abro o carro pra minha mulher. Eu trato ela igual uma princesa o tempo todo. Então, peraí, o que esse homem tem? O que ela tem? E aí eu fui entender o que esse homem viril, protetor desse jeito, e ela é doce daquele jeito, o que tem por trás disso? E um dia, eu entendendo, passando todo o meu processo de autoconhecimento, me preparei para estar com esse homem hoje. Então, eu entrei num preparo mesmo de autoconhecimento, não me relacionar com ninguém. E exatamente numa palestra, ela mudou a minha vida e entender simplesmente uma coisa que eu falo até hoje. Ela falou assim, o Pablo que vocês vê hoje, parece que eu sou só a mulher do Pablo, parece que eu não sou ninguém. O cara é fantástico, ele faz um monte de coisa. Mas há 20 anos atrás, eu era uma mulher que chorava desesperadamente, porque ele não bebia, porque ele era da igreja. Mas ele era rude, ele era ignorante e ele era grosso em vários sentidos. E o que ela dizia assim, ó... que ela queria crescer, que ela lia muito, ela queria sempre buscar algo melhor, e ele era muito engessado e não queria, e ainda era grosso com ela. Ela disse assim, a única decisão comigo, com Deus, foi a seguinte questão, eu não ia julgar esse homem, eu ia sentar e orar por ele o tempo todo, porque eu ia orar para ele realmente melhorar. Ela teve paciência de não sei quantos anos. Quando ela disse que não sabem que dado momento percebeu esse homem, fez assim, ó, mudou. Passou do lado dela, que ela disse, hoje eu tenho que segurar ele, de tanto que ele arrasta, de tanto, eles têm 5 filhos, de tanto que ele é pai, de tanto que ele é tudo, que ela disse assim, que ele me faz me sentir uma princesa diariamente, e ele conseguiu ter a consciência de compreender o que é ser um homem de verdade que ele não teve na infância dele. Então eu falei, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. As pessoas, assim, elas têm mania de botar o homem sempre atrás e não do lado. Então, quando a mulher descobre, quando eu entendi o que a Bíblia fala sobre uma mulher sábia, porque o que eu quero trazer isso? Porque eu fui questionada ontem até pela minha sócia, tipo, a mulher não quer
aturar esse fardo de dizer que é ela que tem que mudar e tem que ter mais consciência sobre um relacionamento. Eu falei, mas a mulher quer um homem fodástico do lado dela, né? Como é que ela quer se ela não quer mudar? Então, ela vai ter que resgatar isso, é uma decisão. Então, assim, só que é uma via de mão dupla. Ele vai ter que também querer mudar. Sim. Só que, às vezes, no começo, ela vai ter que despertar isso nele, exige paciência. Só que o que ela está plantando, ninguém mais tira dela. A hora que ela desperta um homem de verdade, essa mulher, ela vai ser até invejada de tanto que ela vai ser cuidada e paparicada. Porque realmente ele é só dela. Não existe mais traição, é um elo fechado. Porque existe uma parte espiritual ali muito forte, que é Deus no comando sobre tudo, né? Juntos. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, então tá, então eu vou pagar um preço, me tornar essa mulher pra atrair esse homem. Então, é justamente isso. E muitos relacionamentos acontecem isso. E é bom as pessoas escutarem isso pra se basearem. Então, nossa, eu tô vivendo nisso. Então, eu vou dar um estalo de vida e vou querer mostrar. E aí o que eu falo pra essas mulheres, assim, ó, o que você ganha com isso? Então eu falo assim, vamos lá, a gente tem tudo que a gente faz na vida precisa de um ganho, tem um propósito, você não vai também só se fazer à toa. Você quer o quê? Vamos listar, você quer que ele te peça em casamento como? Daí eu vou mexendo com os prazeres dela, o que ela quer. Você quer um homem assim? Você quer que ele te peça em casamento? Esse aqui é o teu propósito. Filha, age de maneira sábia. Planta toda hora que tu vai querer agir de uma maneira, começa a ser mais amorosa, porque você vai lembrar aquele homem que vai te entregar aliança, vai te pedir casamento daquela maneira que você quer. Vai plantando isso dentro de você. Quando eu olhava para aquela fichinha que eu olhava daquele homem e falava assim, eu preciso me tornar essa mulher, eu olhava tipo assim, eu sei que vou ter um homem fodástico do meu lado, então vai valer a pena o esforço que eu tô fazendo hoje. Vai ser engrandecedor, porque eu quero ter um puta homem, porque eu vou me tornar uma puta mulher, entendeu? Então, é nesse sentido, quando você traz um porquê, um propósito, esse caminho se torna fácil. Olha, graças a Deus, de todos que chegaram pra separar, nenhuma separou até hoje. É um caminho, né? Decidiram. Porque olharam e viram assim, né? Vamos ser mais amorosos. E assim, eu falo, é um treinamento. Ser amorosa, vai ter que treinar no começo. Uma hora que vai ter que irritar. Sim, com certeza. Não, amor, é não uma é ferida assim. Tu mexe na ferida da mulher, que é ser amorosa e assim... Ser mais doce, né? A criança interior que a gente tem. Entende? E assim, deixa essa criança ela agir no momento certo. O que eu digo no momento certo? Não é que não é adulta, a gente não vai ter esses denguinhos, essas coisinhas. É o que ele mais quer. É o que ele mais quer. Mas eu digo, deixa pra ela chorar no momento certo, pra pedir as coisas, pra ter as coisas, entendeu? Eu falo que uma comunicação inteligente é justamente isso. É o dom, né, de realmente falar de uma maneira muito mais calma, de uma maneira muito mais amorosa, pra extrair dele aquilo que você realmente quer, entendeu? Certeza. Mas chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima.